Então, meu objetivo é sempre esse, né? Te trazer a fluência de maneira rápida e indolor, de preferência, né? De maneira tranquila, né? Tem trabalho, claro, né? Porque não é mágica, né, gente? Vocês sabem, não é mágica. Não adianta eu falar pra vocês, não passa assim no plim, vocês vão estar falando francês. Não é isso. Você tem que fazer a sua parte. Mas eu faço a minha, te entrego um super curso, modéstia às favas, né? Te entrego um super curso num aplicativo muito do bacana, porque o aplicativo, hoje eu tenho a verdadeira Joyce Flix, né? O aplicativo parece mesmo com o Netflix, então é algo bem fluido, né? Para estar te facilitando esse momento de aprendizado. E eu dou aula sempre desse jeitão, assim, que só a Joyce mesmo dá conta, né? Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí é normal, né? Tamo aí pra ajudar quem tá querendo e quem prefere outros métodos, pois que eu pude, né? O que eu posso fazer? Né? Eu aceito tranquilamente também. Então vamos lá. Se você está precisando aprender a falar francês, seja para avançar na sua carreira, seja para poder conseguir um trabalho legal, né? Às vezes você já está num país de língua francesa, mas ainda está carregando pedra, né, gente? Tem uns empregos assim que a gente arranja, mas vai sofrer para lá. O que é aquilo? Então, para você estar podendo evoluir, né? Ter a sua profissão, a profissão que você já praticava no Brasil, poder praticar essa profissão aqui, ao invés de estar fazendo só empregos, é o que a gente chama alimentar, né? De l'emploi alimentaire, só para comer mesmo, né, gente? Pagar comida, porque comer a gente tem que comer todo dia, né? Ou seja, para trabalhar numa empresa francesa, tudo isso, realizar seu sonho, viajar, o que quer que seja, você está no lugar certo, porque eu vou te ensinar a falar francês, sim, é só pegar comigo que aprende, tá bom? Então eu falei do canal do YouTube, né? Tem o canal Prof. Mistanguete, não tem mistério ali, só tem uma, né? E para você estar praticando. E pratica comigo, não fica só escutando aí não, gente. Aproveita que é hora de aula, pega caderno, pega caneta colorida, né? Que a gente é artista, a gente gosta de caneta colorida. Uma caneta para escrever as coisas, igual eu faço aqui. Outra para escrever a pequena tradução em português que você pode precisar para tá te lembrando, não é para traduzir tudo não. Né? Você traduz ali o que complicou, o que não complicou, toca o arco. Tá certo? Outra caneta de outra cor para colocar o entre chaves, né? Que também vai precisar. E talvez mais uma para botar para desenhar. Faz do jeito que funcionar melhor para você. O importante é você se situar ali nas suas notas, tá? Para você tá podendo aprender mesmo, tá certo? Acha um canto aí onde você tá tranquilo, não tem ninguém por perto. Se você for tímido, né? Ai, tem vergonha de falar na frente dos outros. Então acha um canto. Vai pro canto, cata esse celular aí, vai para um canto discreto, vai lá para você poder repetir depois de mim, né? É o nosso écouter, repetir, método do perroquet, né? Método do papagaio. Escuta, repete, escuta, repete, escuta, repete, quando é fé foi, decorou, prendeu. Tá bom? Então, porque só ficar assistindo de maneira passiva não vai resolver o seu problema. Então você precisa participar da aula, tá bom? Então, acho que eu dei o meu recado, né? Agora nós vamos poder começar. Primeira coisa, em francês, para quem já tá, né, mais adiantado em francês, a gente fala, caneta, vamos, querida, les chiffres. Como assim, gente? Chifres? Não, porque chifres a gente não quer, a gente não gosta dessas coisas. Não, gente, em francês, les chiffres, tá? Inclusive, a gente vai aproveitar para não falar nada disso aqui, chiffre, tá bom? O que quer dizer as cifras? Né? O que são les chiffres? Les chiffres são os números, é o equivalente das letras do alfabeto, tá bom? Então, são, porque a gente vê les chiffres,
les numéros e les nombres. Ó que rolo, né? Então, qual que eu vou usar? Na maioria dos casos, em português, a gente traduz a números, né? Mas um chiffre é um símbolo de 0 a 9. Então, 0, 1, 2, até o 9. Isso se lhe chifra, tá certo? Em seguida, nós vamos ter les nombres. Les nombres é o equivalente em números das palavras na língua, tá certo? Então, les nombres pegamos o número 26, tá bom? 26, então é composto, les nombres é composto de chifre, tem o chifre 2 e tem o chifre 6, tá certo? Então, les nombres são a composição, né, de chifre, para te dar uma informação, les nombres, tá bom? E em seguida, nós vamos ter les numéros, tá? Só uma coisa. Nós vamos usar o número para falar de quantidades ou de valores, tá bom? Quantité, valeur, tá bom? E em seguida, nós vamos ter les numéros. Un numéro vai pertencer a uma série, como o número do quarto de hotel, por exemplo, e vai servir para identificar alguma coisa, um número de telefone, número de hotel. E o número pode consistir em números, só números, ou em números e letras, tipo o número do voo, le numéro du vol, le vol AF de Air France, 25 32, 25 32, então é um número, está composto por letras e por números, tá certo? Então tá. Então, número, por exemplo, pode ser número de voo. AF 26 32. Tá bom? E aí nós temos um número. Tá certo? Então tá bom. Se não tiver certo, gente, bota a perguntinha aí. No final a gente vê e responde. Então vamos começar com os nossos números de 1 a 10, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, vou anotando aqui rapidinho, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então vamos voltar lá na pronúncia desses indivíduos, né? O único que vai ter o feminino é o un, que pode fazer un, une, tá certo? Em português, nós temos dois, duas, tá certo? Em francês, vai ser só no masculino, deux, tá bom? Então aqui, como é que eu vou pronunciar isso aqui? Un. Olha aquele sorrisão, un. Quero ver os dentes do fundo, un, tá bom? E une. O une não precisa economizar biquinho aí, gente. É hora de fazer o biquinho. Você faz o biquinho de U e fala I. In. E para aqui que o E não pronuncia. Então aqui fica in. Tá? 2 N mesmo. In. E para nesse N. Então, in. Tá? Masculino, feminino. O de é a hora que a jeripoca vai cantar, né? Esse de, o que acontece? O som do E, né? Esse som E em francês. Você faz uma boca de O e fala E. Tá certo? Sempre que você encontrar esse E com U,
você vai fazer essa boca de O e falar um E dentro. Tá certo? E. Tá bom? E. Então, D. Porque muitas vezes eu escuto, andu. Du não, gente. Du não existe. Du é fofo. O an é fofinho, né? Andu. Aí sim tem o du. Se não é D. Esse boca de O e fala E. D. Tá certo? Trois. O que acontece aqui? Então, aqui, D, né? O trois. 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 Para fazer esse R aqui, o que eu faço? Eu separo ele. Eu faço tr e depois eu falo o A. Trois. Trois. Tá certo? Para falar três. Trois. Porque O com I, a gente já sabe, vira o A. Combinado? Trois. Quatre. Olha aqui que legal. Esse aqui, em português, a gente fala quatro, né? Eu falo o Q e eu falo o U. Em francês eu não vou falar, eu vou falar quatre. 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 Bem abertão. Quatre. O cinq, o que acontece aqui? I com N vira an, não é? Igual U com N também vira an. Esses dois sons têm o som de an. Então aqui eu vou falar cinq. Bem abertão. Ó, o sorrisão que mostra todos os dentes. Igual aqui, sorrisão que mostra todos os dentes. Cinq. Tá bom? Un e cinq, mesmo sorrisão. O six, né? Aqui é fácil. Six. Six. É fácil até ele encontrar uma vogal na frente. Se eu tenho six enfants, aí eu vou fazer vou fazer a liaison, né? Então, se eu falo six enfants, tenho seis filhos, uma casa cheia. Aí aqui vem com som de Z, six enfants. Mas se eu tenho six dos 600, eu já não falo mais o X, tá bom? Tem que tomar cuidado aí. Se for uma consoante depois, eu falo só si, só, tá bom? Mas isso a gente vai chegar lá. Seta, não fala esse P aqui, tá? Então eu vou falar seta. O huit, aí o que vai acontecer? Eu tenho o som de U e eu tenho o som de I. Então eu mantenho o meu I, falo primeiro o I com boquinha de U, I. Faço duas vezes, U, it, tá bom? E falo T. Neuf, olha aqui essa situação, ó, neuf. E vou falar o F também, neuf, 900, neuf eu falo, tá bom? E o dix, que vai ter o mesmo efeito do cis, cis e dis, eu vou falar aí, tá bom? Daí é aquele momento em que fica tudo facinho, em que eu vou estar falando tudo igual que em português, ó. Ou pelo menos eu estou escrevendo tudo igual em português. 11, olha que beleza. 12. 13. 14. 15. Para escrever vai tudo igual, ó, belezura. Aí, nem tudo são flores, né, gente? Tem a complicadinha básica. Aqui não é 16, não é 16. É a grande variação, assim, dos números, né? Entre 11 e 20, vai ser o 16. É igual a adolescência, né? A gente acha que tá indo tudo bem, o cara chega no 16 e aí é aquela emoção na vida da gente. Mesma coisa nos números, 16. Aí tem o 17, 18, 19,
19. E o 20? Então vamos ver a pronúncia aqui, gente. Tô detalhando tudo para não ficar dúvida, porque eu sei que esse é um assunto delicado, esse tal desses números, tá bom? Então o 11 é 11, tá? Não precisa muita história, a única coisa é que eu não pronuncio esse Z, esse E. 11, né? Paro no Z. 12, é aqui que a jeripoca também canta, porque aqui, ó, eu vou falar 12. Tá? E às vezes eu vejo as pessoas confundindo o D com o DUZ. Mas olha que o D, né? Se eu pegar o número 2, D, eu não vou pronunciar isso aqui, certo? E aqui eu vou pronunciar aquele E, não é? Aquela coisa que a gente combinou, faz uma boca de O e fala E do Dó. Lá dentro, tá bom? De, 12. Ó com U vira som de urubu, lembra? Ó com U vira som de urubu, vira U de urubu, tá certo? Então vocês vão tomar muito cuidado. O van tá aparecendo também? Está. Tá certo. 13. Esse E com I aqui vai só fazer 13, né? Então eu vou pronunciar 13. Tá certo? O 14 só vira C mesmo, 14. Não falo E no final. Então parece muito com português. 15, aí aqui nós temos I com N. I com N não vira an. Então eu vou falar 15. Tá certo? Combinado? 15. Vai falando aí depois de mim, gente. Pratica aí. Não economiza francês não, porque senão o tal do francês não chega. Aqui no 16, olha o 13, mesmo som. 16. Então o que eu vou falar? Vou falar 16. Tá? E aqui, 17. 17. Às vezes eu falo P, às vezes eu não falo. 17. 17. 17. Não vou falar não. 17. Aqui eu vou falar isso aqui, né, com 2 S, porque tem o som do S aqui e tem o som do S aqui. Eu aproveito. 17. 18. E aqui não falo P, né, já combinamos. 18. Então aqui passa com som de C. 18. Para falar o 18, 18. I. Fala a boquinha de U, fala I, aí faz boca de I e continua falando I. 18. 18, tá? 18. Certo? 19. No 19 eu falo o X. Olha só, né? Nem sempre se fala. Aqui eu falo 19. Aí lá 19 ans, né? 19. E 20. Olha esse ne aqui, né? 19. Igual no 9, mesma coisa. E o van que eu vou falar, van. Não fala G, não fala T. Fica igual van de vinho, né? A única diferença é que a gente, no contexto, a gente saca se eu tô falando de número ou se eu tô falando de vinho. Combinado? Deixa eu ver, van. Aí eu quero 20 vinhos, aí, né? Vai ficar igual, van. Mas aí a gente já fala bouteille de vin, 20 garrafas de vinho. Aí já dá de entender, tá bom? Então, até o 20. A partir do 20, a gente vai compor a coisa. Gente, dúvidas, vai anotando aí, no finalzinho sou toda de vocês para responder todas as dúvidas, né? Orando no Senhor que eu estou falando para o lado certo. Eu estou falando para o lado certo. Eu agora fiquei noiada com esse negócio, né? Porque foi muito mico. 1 hora de live virada pra parede de lá. Ninguém merece. Só a dona Joyce fazer umas artes desse tamanho. Bom, então, chegou no van, né? Van e an. É o único que... É no I1 vai ter o E, tá? 21. E aí eu já pronuncio
Ó. 21. 21. Tá? 21. A partir do 22, eu já vou falar 22. Ó. 22. Não falo X, não falo T, não falo G, não fala nada. Fala 22. 22. Tá bom? 22. O 23. E aí vai ser igual no português, né? Então, 23. Números compostos, a gente bota o tracinho no meio, tá? Então, 23, continua o mesmo esquema, né? Que é o 23. E assim caminha a humanidade. 24, 25, sempre sem falar o G e o T. 26, 27, 28. Ah, esse pega. Vamos lá ver ele. 28. Então, 28. O que acontece aqui? Eu não tenho, o som do H não é mudo, do 8 é 28, tá? Então o T aqui, eu vou falar ele 28. Aqui eu falo o nosso habitual. O G a gente sempre ignora, então ignoramos de novo. E o T aqui a gente fala. Então no frigir das omeletes, o que vira? Vira 28. 28. 28. D'accord? O 29 fica a mesma coisa. E chegamos no 30. Já vou. 30. 30. Esse EN, ele também vai ter esse efeito de falar um com entre o E e o A. Então, mesma coisa, eu falo boca de A e falo E. 30, 30. Tá? Não falo E, esse último aqui, 30. E aí, eu vou ter o 31, né? Igual 21, 31, né? Devia ter escrito ele aqui. Vamos encaixar um aqui, ó. 31, né? Que aí vai ser pronunciado T. Agora que eu misturo as cores, né, gente? 31, 31, tá certo? O 40 parece demais com o português. 40, com esse mesmo aqui, né? Então, 40, tá certo? 40, 40. Aí 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Esse 50, gente, se você não mostrar os dentes lá do fundo na hora de falar o 50, ninguém entende o que você está falando. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar aqui na França, eu trabalhava numa associação, então tinha dia que eu tinha que vender umas bonequinhas brasileiras para ganhar dinheiro para uma escola que essa associação tinha numa favela de Recife, né? Ai, gente, pera, aconteceu um acidente aqui. Então tinha essa favela em Recife que a gente, eu trabalhava para angariar fundos aqui na França para manter essa escola de alfabetização na favela.
E uma das coisas que eu fazia era vender umas bonequinhas lá de Recife, bonitinha demais, da conta de pano, né? E eu vendia esse negócio, e a coisa custava 55 euros. Não, francos, eu sou do tempo do franco. Aí, gente, lá ia a Dona Joyce falar, né? Começando a falar francês, porque eu falei rápido, mas levou um tempo, assim, para dar umas melhoradas com umas coisas, né? E aí, isso foi bem no comecinho, aí eu chegava lá e eu falava só um contronco, não abria a boca, o povo falava 135, eu, não, 55, não saía. Até o dia que eu aprendi que é 55. O dia que eu abri o sorrisão, todo mundo entendeu. Como qual, né? Sorriso sempre abrindo portas. Então vamos pro nosso 50. Ó. 50. Aí o que eu faço aqui? 50. Ó. Aqui não tem o sorrisão, ó. Sorrisão, gente. 50. Aí é que eu faço aquela boca de e falo ant. 50. Né? Então, na verdade, tinha que ser o contrário. Tinha que pôr o e fazer um azinho dentro dele, né? Mas aí fica aparecendo lá. Nós então vamos achar um símbolo para esse negócio. Lembre-se, né? É um entre o A e o E. 50. Tá bom? 50. Aí, quando fala 55, olha eu aqui, ó. Sorriu. Muitos dentes. Ó, o sorrisão de novo. 2 sorrisos bem sorridentes. 55. Tá certo? Para acertar esta pronúncia. Pode parecer bastante esquisito no começo, gente. Mas ainda a gente acostuma e faz sozinho. Porque a gente treina o músculo, os músculos do rosto, da fala. Tudo isso vai ligando com o cérebro e o cérebro associa o som com o movimento e também com a escrita. Por isso que eu falo, pega a caderninha, anota aí, porque a gente vai associando as coisas, tá certo? O cérebro vai criando essas conexões e o fato de utilizar vários canais de entrada, nós estamos usando o canal de entrada da audição, nós estamos usando o canal de entrada da visão, né, que além do estar escrito ainda tem a Dona Joyce aqui fazendo as macacadas dela, e ainda tem também o canal a kinestesia, né, que é o canal dos movimentos. Então, tudo isso vai contribuir para você estar aprendendo. Então, não hesita, pratica mesmo, gente. Tá bom? Então, nós vamos chegando ali, né, no 60. E até aqui a vida ainda está fácil. 60. Então, 60. O que acontece aqui, ó? Né? Eu boto 2 S para vocês não esquecerem de escorregar. Soixante, igualzinho em português, né? Soixante. Ó com o I não vira o A. Soixante. Tá? E esse aqui, soixante. Estávamos indo muito bem, aquele momento feliz, né? Os números estavam todos certos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e... Aí, gente, é aquele momento que eu escuto o grito. Ainda bem que eu não tô vendo vocês e que eu não escuto, porque agora eu levo uma bronca. Aqui nós chegamos no 60. Diz. Que é isso, gente? 60 e 10? Desde quando?
Pois é, gente, desde quando eles aprenderam a contar, eles aprenderam desse jeito. Acho que no começo eu ainda tenho que ir lá estudar, né, achar o histórico dos números em francês, por que tanta violência, né? Soixante diz. Então, na verdade, o francês, na cabeça dele... Ai, escrevi na testa. Na cabeça dele, o que, que ele faz? Soixante diz para ter 70. Olha só. É muita matemática, né? Não? Soixante diz. E aí, não contentes com isso, o que que acontece, gente? Acontece o soixante. Depois do soixante diz, o que que vem? Vem o soixante 11. E aí, por aí continua. Soixante. E ainsi de suite, né? Soixante douze. Olha que loucura. Soixante treize. Aí, gente, a gente pode ser fluente o tanto que for, fazer conta de cabeça, pensando em francês. Se alguém der conta, por favor, me avisa, porque eu não dou conta. O cara fala assim, 73 fois, vezes, né? 18, aí eu paro, né? Eu já sou ruim de conta de cabeça, já tem português. Aí eu paro, calculo, aí português. Aí depois eu devolvo a resposta para eles em francês, porque se não tem jeito, não. Vocês concordam comigo que a coisa é meio confusa assim na cabeça das pessoas, né? Então, 71, 72, sempre então essa lógica, né? 60 mais 11, 60 mais 12, 60 mais 13, né? 73, 74, 75, 76, né? Sempre assim, essa normalidade. Em países... Na Suíça, na Bélgica e no Canadá, eles não vão usar esse cálculo maluco de francês. Eles vão usar o 70, tá bom? Então aí a gente já tem o 70. O que tem um ar bem mais normal, né? Mas aqui na França não tem jeito, não há meio, é desse jeito mesmo que a gente tem que fazer. E eles acham super normal. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, tá dando. Pensou que ia melhorar? Melhorou não. Agora, gente, é aquele momento do aceita que dói menos, tá bom? 80. Olha só, que loucura. Ainda bota um S, porque são 4 20, não são 4 20? E como 20 são 4, então é plural, né, gente? 80, né? E como é que fala isso? Ops, aqui, no K. K. 20. Aí, ó. Pra falar 80. Em países que não são a França, né? Então, na Bélgica, na Suíça, no Canadá, né? Eles vão falar 80. Ou se não, 80. Tem um dos dois que fala 80. Acho que é no Canadá que fala 80. Ou é na Suíça? Suíça, que fala 80. Nos outros é 80, tá bom? Então, gente, aqui podem espernear, gritar, chorar. É desse jeito que é. Não tem jeito. Então, o que a gente faz? Aceita, tá bom? E vai dar tudo certo. No final, a gente chega lá, tá? 80. Aí vamos lá, né? 81, 81, 82, né? E assim caminha a humanidade. 82. Observem que para escrever, se termina com 0, eu boto o S. Se tem alguma coisa depois, né? Aí eu já não ponho o S, tá? Mas uma particularidadezinha gramatical. Aí vamos lá, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. E agora, né? De bem que tem jeito de você jogar tomate em mim, gente, porque a bronca é feia.
a gente chega no cúmulo da normalidade, onde nós temos o 4 diz. Olha que beleza. Gente, adoro. Como que o povo chega num cálculo tão, né, facinho, tipo 4, 20 mais 10, ó, né? Se você não estudou matemática, você não sabe que não. 80 diz para falar 90. E aí continua a belezura. 80 11. Uai. Logicamente. Não era o 90. Então continua. 91, 92, 93, né? Sempre essa mesma lógica, né? 4 vezes 20 mais 11. Ainda bota parentes para conta não embolotar, né? Tá bom? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, né? E aí, gente, enfim, uma coisa normal nesse mundo de meu Deus, 100, né? Então aqui o que acontece? É aquele som, né? Vai falar um A com um E misturado aí, ó, 100, 100, né? 100. Tá bom? 100, 101. E aí vai igual ao português. Só que a gente fala 101. Em francês a gente não tem o E. É 101. Né? 101. 102. Não tem o tracinho aqui. 102. Não tem 102. 103. A gente tem o I. Né? Em francês não tem. Então, 101. Continua, né? 103, 104, 105, 106 e vai. 130, 131, né? 131. Aí tem. O E tem entre o 20, 30, 40, 50, 60 e 1. Aí a gente tem o I1, mas é só até o 60, tá bom? 70, 71 já não tem, né? 81 também não tem. Aí depois vai ficando fácil. É o 200. 200. Como tá com 0, bota o S aqui. 201, já não tem o S aqui, tá certo? 200, mesma coisa. 300. Aí é a hora de prestar atenção aqui, ó. No 3 eu não vou falar o S. Eu escrevo, mas não falo. Então é 300. E aí é por isso que eu vou escrever mais alguns aqui. Porque tem uns que pega 4. Então, 400. E aqui 100. Então aqui é o mesmo som com duas bocas diferentes. Sanson. Sanson. Tá bom? Eu não falo o quê? Eu vou falar san. Som. Sanson. Tá? Mesma coisa, o si som. Ops. Si, som. Então, si, som. Si, som. Tá? 700. Oui. Ah, o I também tem esse efeito. Ó. O 700 vai de boa. 700 e 800. Não falo o T. Não falo o H, não falo o S, não falo o T. Nada aqui. 700. 700 eu falo o T, tá? Não falo o P. Eu falo o T. 700. E 800 sem o T. Tá bom? 900.
Cent, mesma coisa. E 1000. E aí começa 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 100 000, né? Aí, olha só essa pegada. Entre o 100 e o 5, só muda o sorrisão. Então, cuidado aí, porque o preço muda. Entre 100 000 e 100 000, 100 000 é beaucoup de dinheiro, né, gente? Então, cuidado aí, tá bom? 1000, aí. A gente não usa ponto, viu? Em inglês a gente usa ponto ou usa vírgula, né? Ou em português. Aqui já não usa. Então aqui vai ser 1 000 000, tá? Pra falar 1 milhão. Apareceu aí? Tá, né? 1 000 000. E pra falar 1 bilhão, né? 1 000 milhão. 1 miliar. Não tem bilhão. O bilhão vai chegar mais tarde, mas aí é muito zero pra gente. A gente não vai precisar disso tudo agora, não. Tá bom? Então aí, tá aí a base dos números. Tá certo? É a partir daí que a gente vai compor todos os outros números. Então agora, eu queria treinar com vocês para ver a escuta de vocês de números. Se eu falar para vocês, por exemplo, cheguei, né? Exemplo, cheguei na boulangerie, né? Cheguei na padaria, na boulangerie. Aí eu falo, bonjour, je voudrais. Je voudrais. Vou deixar vocês completarem aí e colocar nos comentários para mim a resposta certa. Je voudrais 2 croissants. Je voudrais 2 croissants, 4 pains au chocolat. Gente, você sabe o que é o pão au chocolat? Pão au chocolat é um croissant enrolado de um jeito diferente com um chocolatinho dentro. Tá certo? 4 pains au chocolat e 3 baguettes. Tá bom? Je voudrais. O que eu falei mesmo? Je voudrais 2 croissants, 4 pains au chocolat e 3 baguettes. Tá certo? Então anota aí e põe a resposta pra mim que eu vou verificar daqui a pouco, tá bom? 2 croissants, 4 pains au chocolat e 3 baguettes. A gente vai usar números também pra gente falar de idade, né? As idades em francês, a gente usa a mesma fórmula que para falar de idade em português, tá certo? Então, por exemplo, para a pergunta, peraí, errei. Vous avez quel âge? Tá? Eu usei o vous por quê? Porque vai que é num formulário oficial, né? Tá ali respondendo tá preenchendo uma ficha e a pessoa te pergunta vous avez, então a gente escreve aqui como é que fala isso, vous avez, né? O com U vira o U aqui, e o avez, né? Não fala o Z e fala esse avez. Vous avez quel âge? Quel âge? Um J mesmo, né? Quel âge? Qual idade? Vous avez quel âge? Responde aí pra mim, gente. Vous avez quel âge? Me conta, que eu sou curiosa. Vous avez quel âge? Eu vou dar a cola com a minha idade, que eu não tenho problema com a idade, tá? Eu tenho 54
j'ai 50, olha aqui, ó, lembra aí, ó, 54 ans. Fala tudo de uma vez, j'ai 54 ans. Se você tem 32, j'ai 32 ans. 32 ans, tá certo? Então, põe aí pra mim, escreva com todas as letras, por favor, tá? J'ai, vous avez quel âge? Tu as quel âge? Se a pessoa é sua amiga, né, se já tem intimidade, ela já pode te perguntar, tu as quel âge? Né? Porque a gente vai usar o tu para uma pessoa que a gente conhece, para quem a gente tem intimidade, para a família, para os amigos. Tá bom? Então responde aí para mim. Quando eu passo a página, você tem o tempo aí de responder. Porque depois eu corrijo um por um. Nós vamos usar também, né? Números vão ser muito úteis para a gente falar de data de nascimento. E aí, ainda vai ter outra base aqui, ó. Quelle est votre date de naissance? Observa aqui, ó, que quando eu falei, vou até voltar para vocês observarem uma coisa legal do francês. Quando eu falo quel âge, âge é masculino, un âge. Então eu uso o quel, o qual, no masculino. Só que em francês, nós temos o qual no feminino. E, olha só, então quel no masculino, porque âge é masculino. E no feminino, olha o que vira aqui, gente, quel, né? Eu pronuncio igual, quel âge, avez-vous? Quelle est votre date de naissance? E olha como que aqui, se traduzir ao pé da letra, dá certinho. Qual é sua data de nascimento? Pronto, deu tudo certo, tá bom? Tem hora que em francês a tradução dá palavrinha por palavrinha. Outras horas vira aquela loucura que a gente já conhece, né? Naissance, então. Naissance. Quelle est votre date de naissance? E aqui não é de não, hein? Que em português a gente fala de nascimento. De não, é de mesmo. De naissance, tá bom? Quelle est votre date de naissance? Aí eu vou dar a minha data de nascimento, ma date de naissance. E aí cada um de vocês escreve aí também. E escreve no comentário que eu vou corrigir, hein? Quelle est votre date de naissance? Aí eu vou responder, eu nasci, porque eu não fico economizando francês, né? Eu podia falar só 30 avril de 1969. Mas a gente não vai ficar pão durando francês com uma professora que não pão dura nada para vocês. Então, por favor, francês aí, ó, desenvolva os francês, usem e abusem, né? De la langue de Molière, da língua do Molière. Então, quelle est votre date de naissance? Je suis né le 30 avril. Olha que eu nem ponduro letra para vocês, gente. Então vocês não ponduram francês para mim, tá? Eu não economizo, eu escrevo tudo de letrinha aqui, ó. Je suis né le 30 avril 1969. Olha só. Vamos destrinchar esse assunto aqui. Je suis né. Eu sou nascida em... gente, lembra? Passé composé. O que é o passé composé? Não é um verbo auxiliar, mais um participe passé. Né é o participe passé do verbo naître. Nascer. Tá certo? O participe passé dele, participe passé, o PP para os íntimos, é né. Então por que você botou dois E? Uai, não é um só? Pois que quando o verbo é conjugado
com o auxiliar être, aqui no verbo être, pois eu vou concordar o particípio passé, né? Então, a Joyce é né porque ela é mulher, né? Tá certo? E aí, quando é que eu sei que esse passé composé, que a gente vai ver na outra aula, quando é que eu sei se eu boto être ou se eu boto voar? 14 verbos fazem o passé composé com o verbo avoir. Dentre eles, os verbos nascer e morrer. Então, como eu não tenho data de, né, graças a Deus, eu não tenho nada programado para o futuro distante de preferência, que eu quero morrer velha, né? Então, por enquanto, nós só temos a data de naissance. Je suis né, eu nasci. Então, isso aqui tudo para dizer eu nasci. Je suis né no, né, o 30 avril, né, 30 de abril. Olha que não põe o D. A gente em português bota D, 30 de abril de 1969. Eu não uso aqui em francês, eu só vou colocar eu nasci le 30 avril 1969. Então, né, 30 abril 1969. Tá certo? Então agora, com essas informações, anota aí pra mim qual é a sua data de naissance, quelle est ta date de naissance, quelle est votre date de naissance. Eu uso tá porque eu considero que os meus alunos eu posso chamar de tu, gente. Né? A gente já se conhece, já estamos aqui com essas aulas, já tem mais de ano que eu tô dando aula de francês na internet pra vocês, então eu já posso chamar vocês de tu. Tomei essa liberdade, tá bom? E me chamem de tu também, tá bom? Que eu também dou a mesma liberdade. Então, gente, tá aí alguns usos, né, dos números. Eu posso passar o tempo aqui, por exemplo, posso falar para vocês que é meu número do telefone, né? Que se quiser mandar um zap para mim, eu respondo. Haha, olha só. Então, tiver dúvida, pode perguntar no zap. Ops. Quel est votre numéro, porque aí já é um número composto, né? Numéro de téléphone. Quel est votre numéro de téléphone? Alors, mon numéro de telefone, ou senão eu posso falar mais rápido, né? Vou falar mais rápido não, que eu falei para não economizar, não vou pedir para vocês economizarem. Mon numéro de telefone, c'est o 07 69 76, não, 66, pardon, 07 69 66 20 37. Aí, eu vou botar um pontinho aqui eu vou botar até o pontinho em azul, só para mostrar para vocês como que a gente dá um número de em francês. Em português eu vou falar 07696622037, não é? Porque tem uns que confundem. Em francês a gente fala por dezenas, tá? Então vai por dezenas. 07, 69, 66, 20, 37. E voilà mon numéro de telefone. Pode mandar zap aí, gente, eu respondo, hein? Posso até não responder assim na hora, se eu estiver dando aula, vocês já estão vendo que eu estou ocupada aqui. Tá bom? Mas eu liberando, eu respondo mesmo. Então, tá aí o que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá certo? Ouçam os áudios, né? Ouçam de novo essas aulas, anotem, repitam em voz alta. Não hesitem, porque é dessa maneira que vocês vão estar aprendendo. Quanto mais exposição e prática a gente tiver com a língua, mais fácil vai ficar de entender e de pronunciar corretamente. Porque o que precisa para pronunciar? Precisa primeiro escutar direito, tá? É o efeito de estampa ao ouvido, né?
Alguns números podem variar a pronúncia dependendo do sotaque da região. É aquela coisa que eu falei também de outros países, né? Então, por isso, prática diária, observem como que as pessoas falam em torno de vocês, para vocês também estar usando a mesma coisa, tá certo? Olha, gente, vou pedir para vocês ativar a notificação aí para receber informação quando eu posto conteúdo novo, viu? E não hesita a praticar. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou virar a câmera aqui, certo? E vamos às perguntas e respostas. E aí eu descubro... virando a câmera para mim e regulando a altura da coisa. Je suis né le 2 mars. Olha aqui, ó. 2 mars. Se eu escrever aqui não vai adiantar, né? 2 mars. Escreveu errado, foi. Tá certo, deixa eu ver quem mais respondeu. 2 mars 1980, com I, ó. 81. Certinho. Je voudrais 2 croissants, 4 pains au chocolat et 3 baguettes. Escreve em francês, gente. Olha, a ponduragem de francês é para pobre da professora. Tô perdido nisso, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas que loucura. É uma loucura. Muita matemática. Gente, mas tanta violência. A gente vai treinando, né? E aí a gente acostuma. Hoje eu já falo tranquilo, mas no começo eu falo, hein? Tem alguém querendo perguntar ao vivo? Tem mais perguntas, gente? Deixa eu ver aqui. Je connais tout. Bravo, Bruno. Conhece tudo? Que bom. Essa aula de hoje, ela é mais para quem... Bonjour, madame, está trabalhando no feriado. Então até aqui eu li. Tá certo. Certo, gente. Então, por hoje, né? Esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês. Essa live vai estar gravada tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, tá bom? E pode ir respondendo, né? Muita matemática, mas é muita. Mas é uma matemáticazinha assim de base, né? Enquanto tá fazendo mais, menos, algumas multiplicaçõezinhas e nenhuma divisão complicada, a gente ainda segura a onda, né? A hora que começa com as funções, com as equações, ainda bem que eles não puseram equação, né? Para poder falar francês, porque senão é uma coisa ia ficar bastante enrolada para nós. Tá bom? Então, vou agradecer a presença de todos vocês, né? A participação de cada um de vocês. E vou encerrar a aula por aqui, porque hoje é feriado, tem sol e eu tenho visita para o almoço. Tá certo? Então, bonne journée, bon férié, né? A todos. E vejo vocês na nossa próxima aula de vendredi, né? O francês na Suíça, pelos números, é o mesmo na França. Drick, dá uma mudadinha, né? Então, a tal da matemática que complica, já complica menos. Na Suíça já tem o 70, eu acho que é 80, 90, né? E 100. Aí já fica mais fácil. Não achei você no YouTube, põe seu endereço de lá. Ô, Jesus! Deixa eu ver se eu ponho aqui, ó. Prof. Mistanguete. Vê se dá aí. Prof. Mistanguete. Tá bom? Eu vou tentar pôr o link, eu tenho alguns links, né, na minha bio. Eu vou pôr o link das aulas gratuitas, tá bom? Para vocês encontrarem lá. Esta é uma bate-tarefa, né, para eu fazer. Mais alguma pergunta? Se não, vamos poder encerrar por aqui. Tem 1 hora já que eu tô falando. Eu sempre programo a live para 45 minutos, mas tem sempre uma deborde, né? Je déborde.
eu dou uma derramadinha um pouco. Mas nas minhas aulas eu sou bastante estrita com o tempo de aula, porque eu sei que o tempo de aluno também é importante. Mas aqui, como eu sei que as pessoas entram, saem, assiste a prestação, assiste do jeito que dá, tá bom? Então, merci à vous e à très vite. À vendredi, à sexta-feira, à vendredi.